Bom, pessoal, a gente falou de muita coisa aqui que usa o preenchimento, então é hora de saber a fundo como usar esse recurso. Ele tem os recursos básicos, também recursos bem avançados que a gente pode ver aqui. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de algumas coisas que dão para a gente usar o preenchimento. As formas, né? Então a gente pode pôr diversas formas aqui, todos vão ter basicamente o mesmo comportamento. Então, quando a gente fala de preenchimento, a gente tem alguns tipos aqui, ó. Eu vou clicar nessa corzinha. Então, a gente tem 4 tipos de preenchimentos. Um é a cor sólida. A gente tem depois a cor degradê, que pode ser tanto um degradê linear quanto radial. A gente tem um preenchimento de imagem. E a gente tem um preenchimento de vídeo. O do vídeo eu não vou passar aqui, talvez eu vou ter uma aula exclusiva só para os recursos Pro, que a gente fala sobre o vídeo. Mas basicamente você consegue inserir um vídeo ali dentro da sua forma e quando você está no protótipo, aquela forma se reproduz. Porém, tem alguns atalhos que a gente pode colocar um GIF ao invés de um vídeo, funciona belezinha também. Talvez é mais para a gente entender ali como que seria o uso. Então, falando em preenchimento, a gente tem toda essa gama aqui de cor, então conforme você vai mexendo, você já vai testando a cor que você quer. E a gente tem alguns tipos de tipos de cor. A gente tem um hexadecimal, que você pode vir aqui e colar um hexadecimal. A gente também tem outros estilos aqui, RGB, que a gente pode colocar. É, CSS, que a gente também pode colocar já o código aqui. A gente muda um pouco do tipo de controle, como a gente quer controlar a cor. Porque tem pessoas ou necessidades que a gente precisa ser mais específicos ali nas cores, então fica mais fácil de testar ou mais difícil, depende da preferência de cada um. Mas geralmente o Figma ele traz, por padrão, o RGB. Então o RGB ele já você consegue controlar ali as cores, pode tanto passar pelo red de vermelho, o green de green e o beige blue, que seria basicamente como geralmente são as cores em dispositivos de tela, né? Tem até as cores CMYK, que não se aplicam aqui, e tem as cores RGB. Como o Figma ele foi feito muito exclusivamente para softwares de telas, né? Então ele não seria diferente de preferir começar com RGB, que é a preferência dele. Então aqui eu posso tanto vir aqui, ó, vir para a escala de vermelho, eu posso clicar aqui e já vir para a escala de amarelo. Então, diferente de outras ferramentas que você já tem quadradinhos pré-selecionados, aqui ele deixa você mais livre para navegar. Inclusive, ele deixa até algumas cores aqui que você já usou, tá vendo? E coisas que você provavelmente mexeu, usou, ele vai deixando aqui no histórico, você pode também selecionar. Inclusive, a gente vai ter uma aula de estilos em breve, que você já deixa essas cores teoricamente salvas ali, e aí você não tem variações dela, então fica bem bacana. Então, beleza. Então, a gente falou um pouco sobre o preenchimento o preenchimento sólido, né? Inclusive, eu tenho um atalho aqui, que é o atalho da letra I. Ele pega a cor que você quer usar. Então, por exemplo, eu peguei a letra I e eu falo, eu quero essa cor aqui. Eu cliquei, ele já pega a cor. Eu vou apertar o I de novo, não, eu quero a cor preta. Então, esse tipo de atalho facilita muito, às vezes, você, quero pegar essa mesma cor, de vez de copiar, colar, você só seleciona, aperta o I e vai com Deus. Facilita muito no dia a dia. Beleza? E aí, preenchimento, como eu disse, né, ele serve para todos, então eu vou seguindo aqui, ó. Então tá todo mundo da mesma cor. E eu posso selecionar mais de um elemento e mudar a cor dele. Porém, vocês vão ver aqui que eu vou ter um preenchimento, uma cor de preenchimento e uma cor de borda. Se eu mexer na borda, não vai mexer nos outros. E se eu mexer no preenchimento, também não vai mexer no que só tem borda. Então, o Figma, pensando nisso, ele trouxe um recurso bem bacana, que é você, por exemplo, se você tiver diversas cores, vou pegar aqui, por exemplo, S e S. Ele fala quais essas cores estão selecionadas, independente dos objetos. Então, olha, ele fala, ó, você tem duas cores aqui, vamos imaginar que você seleciona 100 objetos, mas ele fala que você tem 3 cores aqui. Então, você pode pegar e selecionar, beleza, todos os elementos que tiverem essa cor, eu quero que sejam dessa cor. Ou
que fique em amarelo. Tá vendo? Eu selecionei. Ou, por exemplo, eu selecionei tudo e eu quero que as cores que tenham essa cor aqui fiquem dessa cor. Inclusive, ele até te traz a dica aqui, ó, com esse botãozinho. Ele te fala qual que é o elemento que tá com aquela cor, tá vendo? Então, ele ajuda às vezes até a identificar qual elemento que tá com aquela cor. Então, tem esses recursos bem legais aqui do Figma. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de um outro estilo, que é o estilo degradê. Então, eu sempre vou aplicar em tudo. Inclusive, deixa eu pular isso aqui. E a gente vai para o estilo degradê. O degradê, ele basicamente tem alguns estilos dentro dele, mas basicamente o degradê basicamente é você trabalhar com mais de uma cor, não necessariamente duas, pode ser várias. Então, aqui no Figma a gente tem esse recurso que ele, imagine que seu objeto tem uma linha. E dentro dessa linha, ele tem a divisão da cor. Inclusive eu vou pôr uma cor bem gritante aqui, para vocês saberem o comportamento aqui. Boa, aqui, ó. Então você consegue ver bem onde ele começa e onde termina. Inclusive, quando você clica na cor, ele traz uma linha aqui para você, tá vendo? De onde começa e onde termina. E essa linha você pode mexer. Você fala, não, eu quero que essa linha comece assim, termine aqui. Ou passe até um pouco, eu só quero o finalzinho. Então tem diversas maneiras. Tem gente que trabalha com essa linha. Tem gente que prefere vir aqui, clicar, ele pega a cor do meio e deleta essa. Você pode deletar. Vem aqui. Você pode, inclusive, vir aqui, selecionar uma cor e escolher uma cor totalmente diferente. Então dá para fazer um carnavalzão bom aqui. Vou brincar bastante com os efeitos. Inclusive, a gente está falando agora dessa parte linear, que é um degradê reto, ele segue uma linha. Ele vai numa linha até a outra. A gente agora vai falar de um outro que chama radial. Basicamente, ele se abre como se fosse um círculo. Aqui a gente vai entender melhor. Ó. Ele começa a se abrir. Inclusive, também eu consigo mexer nessa linha. Ó. Deixar maior, deixar menor. Inclusive, agora o Figma está trazendo esse recurso. Ó, que você consegue mexer aqui dentro ao invés de lá na caixinha. Então, você consegue ter uma liberdade maior ali de edição. A gente tem então o estilo angular, que basicamente ele, como se fosse um leque, né? Ele abre tudo e fecha, encontra as outras cores ali. Aí essas cores que encontram, ela fica num chanfrado mais forte ali. Então, você não tem um degradê. Então, ela dá uma volta e como se fosse um leque aberto. E a gente tem o formato que a gente chama de diamante. Ao invés de ele ser um radial, que é redondo, ele é um radial quadrado, né? Então, o diamante ele funciona um pouco nesse sentido, como se fosse, você olha assim, às vezes parece até um túnel, né? Então, a gente tem esses diversos jeitos de trabalhar aqui no Figma, na parte de radial. Inclusive, agora, eu vou dar um exemplo bem legal, antes de passar para o próximo, que é a parte de você combinar algumas coisas, mas na verdade eu vou usar no próximo. O próximo qual que seria? A próxima configuração. Nada mais é do que uma imagem. E sempre quando você selecionar, ele vai trazer esse quadriculado aqui, ó, padrãozinho do Figma. E aí o que ele vai acontecer aqui? Ele vai te dar uma opção aqui para escolher uma imagem. Então vamos escolher uma imagem aqui. Vou pegar essa daqui, vamos ver. Vou fazer uma imagem bem pesadinha. Para quem tá com fome, umas belas panquecas aqui. Então, ó, você vê que ele até pega na forma, ele fica exatamente na forma como do objeto, né? E aí, tem um recurso bem legal aqui no Figma, que vocês vão entender, que é você consegue colocar camadas de preenchimento. Então, por exemplo, aqui eu posso vir com um vermelho com opacidade, tá vendo? Eu posso simplesmente também aqui vir com um degradê no preto. Do preto pro preto. Vou pôr degradê aqui. Preto pro preto. E aqui é legal no degradê, gente, que eu acabei não falando na outra. Você consegue mexer na opacidade da cor. Então ela pode ser preto e preto, só que é um preto 100% com um preto 0%. Então ele vai fazer aquele degradê de um preto escuro até um preto 0. Então você tem aquele efeito, inclusive se usa muito em banners de site, quando tem um texto em cima da imagem,
para você garantir a leitura daquele texto, né? Então aqui, ó, ele está com 60%. Eu posso deixar 100% aqui, eu não quero mexer nisso, mas eu venho aqui na minha cor e falo, ó, deixa ele com 80%. Então você vê que eu tenho dois preenchimentos aqui. Eu tenho uma imagem e eu tenho um degradê. Inclusive, eu posso preencher um outro sólido vermelho só para dar esse tom vermelho. Então, olha quantos preenchimentos eu tenho dentro dessa tela aqui, desse círculo. Então, esse recurso traz muita coisa legal para você brincar com imagens, preenchimentos. Então, é algo que dá para fazer bastante, assim. Inclusive, quando a gente fala de cores, de preenchimento, isso serve também para as linhas e serve para o texto. Aqui, ó, a gente acabou não dando exemplo, tem um botãozinho de menos e um de não ver. Eu posso simplesmente deixar ele aplicado e deixar ele apagado aqui, ó. Para testar, ou até vou remover, entendeu? Consigo remover. E aí eu vou fazer o exemplo aqui da linha. A linha é a mesma coisa, gente. Eu consigo trabalhar um degradê. Vou até brincar aqui com uma cor amarelinha. Eu vou deixar uma cor 100% aqui. Consigo trabalhar uma imagem também. Então, se eu quiser vir aqui por uma imagem aqui, eu coloco. Não tem problema nenhum. Não é muito comum, tá? Você usar imagem em linhas, mas nada impede você querer fazer um efeito assim, ó. Uma coisa passando, tendo a imagem ali contornando. É super tranquilo também, dá para fazer. E no texto também. Então, texto, além do degradê também, eu posso pôr uma imagem aqui. A imagem da panqueca, que a panqueca pegou. Espera ela carregar. Na verdade, essa nem é da panqueca, essa é da pizza. Olha lá, a pizza tá aqui, ó, bonitona, tá lá no degradê. Inclusive, igual eu falei, posso colocar camadas e camadas e camadas de preenchimentos aqui para chegar no resultado que eu queira. Tá vendo? Então, e aí, o que muda para o vídeo? O vídeo, basicamente, em vez de ser uma imagem, ele é um vídeo. Então, ele, muito mais quando a gente for trabalhar com protótipo, ele vai ficar uma coisa viva. Até porque quando você coloca o vídeo aqui, ele vai ficar estático, ele não vai acontecer nada. É muito mais quando você quer testar com o usuário, trazer essa realidade toda para ele. E aí, pô, o vídeo faz muita diferença. Beleza? Vamos ver o que mais. E aqui, trazendo só um recurso da imagem. Deixa eu deletar aqui, que a gente vai fazer uma coisa interessante a partir da imagem. Deixa eu trazer aqui. A imagem, ela traz esses recursos aqui de edição, tá vendo? Então eu consigo aumentar a exposição, eu consigo aumentar o contraste, tá vendo? Da foto. Então eu tenho pequenas configurações aqui, consigo deixar uma foto preto e branco, tá vendo? Consigo mexer na temperatura dela, deixar ela mais quente ou mais fria. Consigo inclusive mexer na tonalidade de cor dela. Se vai ser um tom mais avermelhado. Aqui eu consigo dar destaque nos brilhos, nos brancos, tá vendo? Ou nas sombras. Intensivar ou diminuir a parte das sombras. E aqui, gente, eu tenho também um recurso que é... Vou trazer alguns exemplos para vocês verem. Eu tenho um recurso aqui na imagem que é o fio. O que basicamente ele vai fazer esse fio? Independente do meu tamanho de objeto, a minha imagem, ela vai tentar achar o melhor jeito de preencher, tá vendo? Se eu aumentar muito, ela vai pegar isso aqui. Se eu preencher muito, então aqui. Então, acabou aquela coisa de quebrar a imagem, a imagem ficar distorcida. Ela tenta ao máximo se adequar ali e ela vai, ou ela aumenta a altura ou aumenta a largura. O que ela garante é o objeto estar preenchido. Já nessa segunda configuração, já é uma configuração de fit. O que é o fit? Ele garante que ou a altura ou a largura vai ser garantida. Então, por exemplo, se for muito horizontal, ela garante a altura. Ou se for muito vertical, ela garante a largura. Então, ela sempre vai escolher um lado
para preencher, não, nunca os dois. Então tem essa diferença. E essa já é o crop. O crop basicamente é você falar, não, eu só quero, eu tô tentando mexer aqui, mas eu só quero esse pedaço da imagem. Beleza, aí você corta. O problema desse, não é um problema, mas é um tipo de recurso, aqui você já, depois que você fez esse crop, a imagem já, se você mexer nela, ó, ela dá uma zoadinha, né? O que nada impede de você vir aqui depois e mudar para o fio. E aí o jogo volta do jeito que estava, entendeu? Então, basicamente você faz isso e tá tudo certo. Então o crop ele serve muito mais, você quer um recorte específico da imagem, não quer que o Figma seja tão inteligente de ficar readequando, você fala, não, eu quero esse pedacinho aqui, esse recorte, você acaba fazendo isso. E o outro, ele serve muito mais como se fosse uma textura, ele se repete. É como se fosse uma textura. Imagina que você vai fazer um background de ondinhas ou de, sei lá, de alguma coisa específica. Você pegou algum partners, alguma coisa ali e quer colocar na tela toda. Aqui, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai se repetir ao longo do preenchimento, tá vendo? Então aqui, se fosse, sei lá, umas ondinhas, alguma coisa, eu já teria, ó, tá vendo? Se eu aumentar, ele vai ficar como se fosse um background mesmo, fixo, uma textura. E eu consigo mexer o tamanho de quanto ele se repete na tela. Então isso aqui funciona muito para texturas e coisas que você vai colocar na tela. Beleza, pessoal? Bela aula, hein? Bastante coisa aí para vocês aplicarem nos seus layouts, nas suas coisas. Então, bora para a próxima aula. Valeu!